Olá, nesse vídeo eu pretendo apresentar a técnica de escalonamento para sistemas lineares. Para isso eu vou começar com um sistema que nós já trabalhamos aí nos dois vídeos anteriores, que é o seguinte. Um sistema de duas equações, duas variáveis. Nesse sistema, o que é interessante aí no método de escalonamento? É que tem duas verdades que estão relacionadas com sistemas que a gente vai aplicar o tempo todo. A primeira é a seguinte, é que uma equação pode ser multiplicada por um número real dos dois lados, né? Então, se eu tenho uma equação e eu multiplicar por um número real dos dois lados, a verdade não se altera, a igualdade permanece. Outra coisa que também faz a igualdade permanecer é a soma e subtração de equações do mesmo sistema. Se eu fizer isso entre as equações de um mesmo sistema, subtrair ou somar, essas operações não alteram o resultado do sistema. Então, eu posso fazer duas ações com equações de sistema que o seu resultado não se altera. Eu posso multiplicar por quaisquer número, desde que eu faça dos dois lados da igualdade, e eu posso somar ou subtrair equações de um mesmo sistema também, desde que eu faça dos dois lados da igualdade. Bom, com isso eu vou tentar, aplicando esses dois princípios, resolver esse sistema do lado esquerdo aqui. Então, como método para resolver isso, eu vou escolher de eliminar alguma equação. Eu vou escolher de eliminar o número x, a letra x aqui de alguma delas. Então, para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher a primeira equação e vou multiplicar ela por menos 1. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer assim, ó, menos 1 vezes L1. L1 porque eu estou chamando de linha 1, não é nada, não é uma notação muito específica, mas eu só estou aqui marcando para não me esquecer. Eu estou multiplicando toda a equação de cima, toda a primeira linha, L1, por menos 1. E depois eu vou somar a equação com a linha 2. Então, estou fazendo aqui duas ações. Primeiro, eu estou multiplicando a primeira equação por um número real, que é o menos 1. E depois eu vou somar com a L2. Vamos ver como vai ficar isso. Então, quando eu fizer menos 1 vezes linha 1, vai ficar assim, ó, dos dois lados. Menos 1 vezes x dá menos x. Menos 1 vezes mais y dá menos y. Igual menos 1 vezes 3 dá menos 3. Ok. E depois eu vou somar com a linha 2. A linha 2 é essa de baixo, que é o x menos y igual a menos 3. Então, eu vou fazer essa soma e vou verificar. Menos x mais x dá 0x. Menos y dá menos 2y. Menos 3 vão dar menos 6. Nessa equação, se eu dividir os dois lados por menos 2, eu vou chegar aqui, y é igual a 3. Então, eu reduzi a segunda equação para y igual a 3. Então, o sistema ficaria assim, ó. X mais y era a primeira linha. Multipliquei por menos 1 e depois somei com L2, e L2 se transformou nisso aqui, ó. Opa, tem um erro gravíssimo aqui, vamos voltar e arrumar, porque a linha de baixo, deixa eu só apagar o que está errado. A linha de baixo, ela vale x menos y igual a menos 5. Então, aqui é menos 5. Refazendo, menos x com x dá 0x. Menos y com menos y dá menos 2y. Menos 3 com menos 5 dá menos 8. Agora sim, dividindo os dois lados por menos 2, eu vou ter que y é igual a 4. Então, o sistema poderia ser escrito como x mais y igual a 3 e y igual a 4. Então, é como se eu tivesse reduzido o sistema, né? Então, eu saí de uma situação onde eu tinha x mais y nas duas linhas e reduzia, como se tivesse, então, feito essa redução é o que é o escalonamento. Então, o escalonamento é eu reduzir as variáveis das equações até que eu chegue numa algo desse tipo.
Então, nesse caso aqui, como y é igual a 4, uma coisa que mais 4 dá 3, então a conclusão desse sistema é que o x só pode valer menos 1. Né? Então, esse é um método de escalonamento. Mas aí fica estranho, porque quando a equação tem duas incógnitas, duas variáveis, não fica tão claro. Então, eu quero fazer agora com uma equação, um sistema de equações de 3 variáveis e 3 incógnitas. Vamos ver. Bom, então essa aqui é uma equação que a gente trabalhou também no último vídeo. 3 equações, 3 incógnitas, e eu vou tentar escalonar esse sistema de equações aí. Então, para isso, eu vou primeiro organizar de um jeito que fica mais fácil para mim. Então, eu estou vendo aqui que o primeiro começa com 3x mais 2y, blá blá blá, o outro com x, outro com 2x. Então, eu vou colocar essa segunda equação aqui no primeiro lugar. Então, eu vou escrever ela aqui, ó. Bom, eu arrumei aqui a equação, estava os valores errados. Então, a primeira equação da esquerda é 3x mais 2y menos z igual a 0. Segunda equação, x mais 3y mais z igual a 1. E terceira equação, 2x mais 2y menos 2z iguais a 2. Então, a do meio eu coloquei como primeira, x mais 3y mais z igual a 1. A segunda eu coloquei o 2x, ó, 2x mais 2y menos 2z iguais a 2. E a terceira eu joguei para baixo a primeira, 3x mais 2y menos z igual a 0. Porque assim fica mais fácil de eu escolher o número para multiplicar e poder eliminar aqui os valores de x, ó, certo? Então, para eliminar a segunda linha, o segundo cara ali do x, eu vou multiplicar menos 1 pela primeira linha e depois eu vou somar com a segunda linha, certo? Essa vai ser a primeira ação. A segunda ação, eu vou pegar, se eu fosse eliminar a terceira linha, que é o 3 ali, eu faria menos 3, multiplicaria L1, depois somaria com L3, para ver como ficaria. Eu vou deixar anotado aqui, porque daí vai ficar um pouco mais fácil de fazer essa conta. Então, a primeira ação que eu faria, ficaria assim, ó, a primeira linha, menos x, mais não, menos 3y menos z igual a menos 1. Se eu fosse fazer a segunda, ficaria a seguinte, menos 3 vezes x seria menos 3x, menos 9y, menos 3z iguais a menos 3. Bom, isso é só para me ajudar, porque reescrevendo as equações, eu teria a seguinte expressão. A primeira linha continua, x mais 3y mais z igual a 1. A segunda linha já vai ser a conta, ó. Então, eu vou pegar esse cara aqui, que é esse aqui, e vou somar com a linha 2. E já vou escrever aqui embaixo. Então, vai ficar menos x com 2x. Desculpa. A melhor forma de fazer essa conta, ao invés de multiplicar a primeira linha por menos 1 aqui em cima, seria multiplicar por menos 2, porque já me mata todo o problema. Então, eu teria aqui, ó, arrumando essa linha de baixo, vai ficar menos 2 vezes linha 1, fica menos 2 vezes x dá menos 2x, menos 2 vezes 3, menos 6x, menos 2 vezes z, menos 2z, menos 2 vezes 1, menos 2. Agora sim eu consigo fazer essa soma do jeito que me interessa. Estou somando, então, essa linha 1 multiplicada com a linha 2. Então, menos 2x daqui com 2x daqui vão ser 0x. 0x, 2x com menos 6x dão menos... Desculpa, 2y com menos 6y. Ixi, tudo errado.
Aqui é y. Agora vai. Então, menos 6y com 2y dão menos 4y. Menos 2z com menos 2z dão menos 4z. Igual a menos 2 com 2, 0. Vou para a terceira linha. Na terceira linha, né, quer dizer, eu estou pegando então aqui, ó, o L1 vezes menos 3 e vou somar com L3. Então, vou fazer essa soma desses dois caras aqui, ó. Então, vai ficar menos 3x com 3x dá 0x. Menos 9x com 2y dá menos 7y. E menos 3z com z dá menos 4z. E menos 3 com 0 dá o próprio menos 3. Ok. Agora, eu vou proceder da seguinte forma. Eu vejo ali que a segunda linha, todos os números são múltiplos de 4. Então, eu vou dividir dos dois lados dessa linha por menos 2. Eu posso fazer isso porque desde que eu faça dos dois lados. Se eu fizer isso, agora a expressão fica assim, ó, x mais 3y mais z igual a 1. Embaixo vai ficar 0x mais y mais z igual a 0. Se eu dividir menos 4y por menos 4, opa, volta aqui para a esquerda, eu falei menos 4 e coloquei menos 2. Tenho que dividir por menos 4 dos dois lados. Isso. Menos 4y por 4 dá y, menos 4z por 4 dá z, 0 por 4 dá 0. Então, dividindo por menos 4 dos dois lados, eu vou ter na segunda linha y mais z igual a 0. E a última linha eu copiei aqui, menos 7y menos 4z igual a menos 3. Bom, então agora eu vou proceder, eu vou tentar eliminar o y da terceira linha. Para isso, eu vou multiplicar a segunda linha por 7 e depois vou somar com a linha 3. Então vai ficar assim, 7 vezes a linha 2 mais a linha 3. Quando eu multiplicar a linha 2 por 7, vai ficar assim, ó, 7y mais 7z iguais a 0. E depois eu vou somar com a linha 3. Então, reescrevendo a expressão, ela vai ficar dessa forma. X mais 3y mais z igual a 1. A segunda linha, y mais z igual a 0. E a terceira linha já é a conta. Menos 7y com 7y dá 0y. Menos ou mais, vamos ver. 7z com 4z dá 7z menos 4z dá mais 3z. Iguais a 0 com menos 3, menos 3. Então, se eu simplificar embaixo, dividir os dois lados por menos 3, ou por 3, né? Por 3 só já vai dar. Eu vou ter a seguinte sistema de equação. X mais 3y mais z iguais a 1. Y mais z igual a 0. E z igual a menos 1. E aqui eu tenho o sistema escalonado. Então, escalonar o sistema é eliminar esses caras aqui, ó. O 0x da segunda linha, o 0x, aparecer, né? O 0y da segunda linha, de modo que sobra só essa sentença aqui, ó. E aí, para saber o resultado do sistema, eu vou subindo as equações, né? Então, eu tenho ali, ó, z igual a menos 1. Como y mais z é igual a 0, o número que junto com menos 1 dá 0 é 1, então y é 1. E aí eu posso substituir tanto y quanto z na primeira equação. Então eu vou ter ali, ó, x, por exemplo, x mais 3 vezes 1, que é o y, mais menos 1, que é o z, igual a 1. Então aqui eu vou ter que x
3 vezes 1 dá 3, 3 menos 1 dá 2, joga para o outro lado, eu vou ter que x é igual a menos 1. Então eu consigo resolver o sistema através do escalonamento. Qual que é o problema do escalonamento? É que a gente faz diversas contas, mas a gente tem que ficar guardando a informação, né? Então a gente precisa o tempo todo ficar atento com os valores que a gente está utilizando. Então é um trabalho bastante de escrita e de atenção. Mas o propósito é reduzir as equações até elas chegarem a algo desse tipo aqui, ó. Tá? Bom, por que chegar a algo desse tipo? Porque, vamos continuar aqui. Vamos ver o porquê disso, né? Peguei aqui uma das equações que a gente já trabalhou lá atrás também. Eu vou aplicar aqui o escalonamento desse sistema. Então eu vou multiplicar a primeira linha por menos 5, que daí eu já vou matar o x ali em cima. E depois eu somar com a linha 2. Multiplico por 5 a linha 1 mais a linha 2. Quando eu multiplicar por 5 a linha 1, vai ficar assim, ó. Por menos 5, né? Menos 5x menos 5y igual a menos 15. Então vamos lá. Copiei o primeiro, e embaixo vai ficar menos 5x com 5x dá 0x, menos 5y com 5y dá 0y, e 15 com menos 15 dá 0. Então eu posso resumir essa equação, esse sistema, do seguinte modo: x mais y igual a 3, e eu posso escrever assim, ó, 0y igual a 0, tá? Tanto faz. E aqui eu cheguei numa expressão do tipo 0y igual a 0. Significa, se eu fosse usar o pé da letra, né, que y é igual a 0 sobre 0. Isso aqui é uma indeterminação. Então, toda vez que acontece algo desse tipo, 0y igual a 0, 0x igual a 0, coisas dessa forma, nós temos que esse sistema ele tem infinitas soluções. Então, é um sistema possível e indeterminado. Então, escalonei, cheguei ao final, né? O final que me interessa, que é alguma variável igual a alguma coisa, e eu tenho uma expressão desse tipo, então esse sistema é um sistema possível e indeterminado. Em contrapartida, se eu mexesse com aquele outro sistema, x mais y igual a 3 menos x mais y igual a 5, e aqui, teoricamente, eu multiplicaria a primeira linha por 1 e somaria com a de baixo, né? Já que o de baixo é negativo. Então, por exemplo, né, 1 vezes linha 1 mais a linha 2. Então, 1 vezes a linha 1 é o mesmo valor da linha 1, x mais y igual a 3, e eu vou somar com a linha 2. E a expressão vai ficar assim, ó. Primeiro ficaria lá x mais y igual a 3, e a segunda ficaria x com menos x dá 0x, y... Peraí, eu acho que eu copiei errado. Sim, eu copiei errado a equação. A equação aqui, ó, na segunda não era x mais y, mas sim x menos y. Agora sim. Então, somando aqui, x com menos x dá 0x, e y com menos y dá 0y. E 3 com 5 dá 8. Então, a expressão toda pode ser escrita assim, ó, x mais y igual a 3, 0y igual a 8. Isso meio que induz com que a gente fizesse essa conta, né? Que y é igual a 8 sobre 0. Só que eu não posso dividir nunca por 0. Isso aqui é uma indeterminação. Determinação não, isso é uma conta impossível de ser feita. Então, toda vez que acontece isso, ó, 0 alguma coisa vezes a variável igual a um número, a gente vai dizer que esse sistema é impossível de ser resolvido. Ok? Bom, então o grande resumo do escalonamento é o seguinte: o sistema linear pode ser possível ou impossível,
Quando ele é possível, ele pode ser determinado ou indeterminado. Análise da última linha. Se a última linha tiver assim, ó, por exemplo, uma variável, vou colocar um z aqui só para ter uma ideia. 0 vezes última variável igual a um número qualquer, certo? Onde A não é zero, o sistema é impossível. Se na última linha eu tiver 0 vezes a variável igual a zero, o sistema é indeterminado. Qualquer caso A vezes a variável igual a um outro caso, desde que A diferente de zero e B diferente de zero, o sistema é possível e determinado. Então é sempre a análise da última linha. Se a última linha for algo do tipo, aqui embaixo é impossível, 0 vezes a variável der um número, é impossível. 0 vezes a variável der zero, indeterminado. Qualquer número vezes a variável dá qualquer número, desde que esses números não sejam zero, então esse sistema ele é possível e determinado. Ok? Então essa é o método de escalonamento. Eu pretendo, em outro vídeo, abordar uma técnica que resume bastante o método de escalonamento, que é o método proposto pelo Gauss, o método Gauss-Jordan. Ok? Bons estudos e sigamos!